Bom, eu vou começar agora com a Luiz Abreu. A Luiz, que é especialista em reprodução animal e que estava fazendo uma apresentação durante um painel que está acontecendo aqui agora, no Salão Nobre da BCZ, lá no auditório, e interrompeu para vir aqui falar com a gente. Inclusive, o Daniel do Guzerá está ali, pedi para o Daniel esperar um pouquinho, porque tem que voltar para lá para continuar, tá bom, Daniel? Daí a gente já fala do Guzerá, porque o Daniel é o responsável pela internacionalização e estava contando para a gente aqui agora, que foi feita a maior exportação do gado Guzerá, foram 1.000 fêmeas prenhas. É um negócio fantástico, a gente vai falar exatamente disso daqui a pouquinho. Legal. Bom, Laís, obrigado pela presença aqui, bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Do que vocês estão falando lá? Bom, nós temos desenvolvido uma linha de pesquisa há cerca de 4 anos, avaliando como a eficiência reprodutiva pode impactar na pegada de carbono e na sustentabilidade como um todo da pecuária. E como é que ela pode impactar na pegada de carbono, já que a gente tem a COP30 aí, chegando, até nós tivemos o Rio Mais Agro, que foi transferido para o final do ano para justamente ocorrer durante a COP30. Sim. E o Brasil pretende, durante essa COP30, mostrar que o seu modelo de produção no agronegócio e o seu código florestal e as suas leis ambientais são realmente as melhores do mundo, embora muita gente ainda não acredita. Então, como é que a reprodução impacta na pegada de carbono? Essa é uma grande verdade. Os nossos dados são dados recentes, é um mercado um pouco modesto, mas esse estudo que nós temos desenvolvido, que é uma parceria com outras instituições, a gente tem parceiros na Embrapa, que é a Vanessa, parceiros na via de instituição, como a Global Gen. A gente calcula alguns indicadores de reprodução. Se a gente reduzir a idade ao primeiro parto e aumentar a taxa de desmame, a gente consegue encurtar o ciclo de produção. E esse ciclo de produção reflete na ocupação por área, por terra, também na emissão de gases de efeito estufa. E muito também, porque muita gente não sabe, mas aí você mantém menos tempo o gado. Menos tempo. Você diminui o ciclo. E é um ponto importante, porque sempre há um ponto de inflexão também. Então, preciso ter uma estratégia de como intensificar essa produção dentro da propriedade. Mas o primeiro passo, antes de a gente falar de redução, é medir as emissões. Então, essa etapa que a gente se encontra, são esses estudos que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos. Você trabalha com o pessoal da USP. Isso. E a gente acompanha muito e participa de eventos onde eles estão. Esse é um grande desafio, né? Essa diminuição do ciclo para que você tenha o gado menos tempo no pasto e também para que você tenha um maior número de partos. É o grande desafio. Isso é desafiador porque é multifatorial, né? Como nós colocamos. Então, a IATF por si só não faz milagre, mas a gente monta uma estratégia reprodutiva que está associada à reprodução, à parte genética, e esse combo, nesse pacote tecnológico, ele permite que a gente consiga intensificar a atividade. Então, em busca de menos emissões, de todo esse cenário que a gente está acompanhando, esse é o caminho que a gente consegue ajudar em reduzir as emissões, que é um mercado promissor. É o que a gente encontra, futuramente essas informações vão estar mais em evidência. E claro que isso vai estar em evidência também durante a COP30, que está chegando aí. Com certeza. Bom, a COP30 traz fatores mais políticos, que é importante também. Sim, mas juntos os fatores ambientais também. E nós trazemos esse dado da academia para trazer suporte para as medidas que têm que ser tomadas. Então, assim, não como pesquisador, mas como consumidor, eu acho que é importante a gente ter essa visão como um todo, tanto mercadológica, mas da pesquisa, e é isso que a gente traz em conjunto. Então, como que nós podemos nortear essas futuras medidas que podem entrar no mercado de carbono, quantificadas por esses projetos? Então, podem ser novas medidas que entrem dentro desse mercado. Saindo um pouquinho da teoria, o que é que você já tem na prática que você podia dar de exemplo para a gente? Bom, nós fizemos trabalhos, na verdade, bem a campo mesmo, coletando dados em mais de 10 estados, no Paraguai e também em alguns outros países, dados em loco para calcular o que a gente chama de avaliação do ciclo de vida. Então, a partir desse cálculo, a gente consegue fazer a pegada de carbono e alimentamos um banco de dados bem robusto para a gente aplicar nas calculadoras que a gente utiliza, e isso nos traz dados que nós chamamos de tropicalizados. Então, essas informações que a gente gera por pegada de carbono, elas são mais próximas da realidade brasileira. Isso para nós é importante, porque a gente se baseia em métodos que vêm de outros países e que estão um pouco distantes da nossa realidade. Então, esses trabalhos têm permitido a gente fazer isso, encurtar essa informação, trazer isso para a nossa realidade e indo a campo, conversando com esses produtores. Você falou aí que nos distancia ou nos aproxima. Como é que é o ranking dessas coisas? Quem é que está na frente nesse tipo de trabalho na pecuária no mundo? Em termos de pegada, de pesquisador? Varia muito. O corte para o leite ele é bastante diferente, as medidas. Então, do leite, a gente varia
taxas que nós esperamos que a gente se encontre abaixo de 0,8, 0,9, são pegadas interessantes, mas sempre há pontos de melhoria, há pontos de que é 0,8, estrangulamento. 0,9? Explica para mim. Isso é uma pegada de carbono que nós convertemos por quilo de produto, no caso o leite, nesse exemplo, sempre por quilo corrigido pela gordura e proteína do leite de carbono equivalente. Então, sempre está nessa unidade e para o corte nós temos trabalhado com 1 quilo de peso vivo. Esse ajuste que a gente faz nesse cálculo. Isso vale para todas as raças, Laís? Isso vale para todas as raças. Há diferenças, né? Nos nossos trabalhos, a gente trabalhou para o leite girolando, holandês, para o corte gado cruzado, gado Nelore, mas a gente não validou isso validou no sentido de trabalhar com um grande número para verificar essas diferenças. Porém, olhando outros trabalhos, a gente observa alguns pontos que pesa mais para porque assim, a pegada ela é muito influenciada por tudo que entra na conta. Então, como se eu visse a fazenda numa fotografia, tudo que entra para dentro e para fora da porteira. Mas isso depende do manejo feito pelo pecuarista ou pela agropastoril, ou depende em si da raça? De uma raça para outra você tem variações, nuances? Não, é mais regulado pelo manejo. Pelo manejo. Pelo manejo, pela parte nutricional e principalmente pela produtividade. Então, se eu tenho um desbalanço de rebanho, que quer dizer, eu tenho animais menos produtivos, animais improdutivos no rebanho, ele me gera menos produtividade que acaba demonstrando uma pegada de carbono maior. E o Brasil é um país muito grande, com vários biomas e várias formas de produção adaptadas a regimes de clima e tudo mais. Tem diferença também de região para região? Tem diferenças. Nesse trabalho que a gente desenvolveu também, a gente observou uma pegada menor em alguns estados. Então, isso é importante, mas isso também está atrelado com os produtos que estão envolvidos na cadeia. Então, se eu compro um produto certificado que tem menos emissão, ele também reflete uma menor pegada de carbono. Mas há alguma diferença, sim. Mas, então, não são atitudes isoladas. Elas não são atitudes sempre isoladas. Em conjunto, uma série de ações que proporcionam que o resultado final seja bem obtido. Exato. É algo bem personalizado. Então, quando a gente avalia a fazenda, a gente consegue encontrar esses pontos e sugerir essas possíveis mudanças. Tá bom. Eu agradeço a sua presença aqui, Laís, e segue lá com o seu painel durante o evento aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Até mais, Sr. Até mais.